Hoje um podcast diferente aqui, para o pessoal que acompanha aqui o podcast, normalmente eu faço com o formato de com convidados aqui, né, mas hoje, né, acho que é dia 28 de 2024, de dezembro no caso, então resolvi gravar esse episódio aqui. Não sei se vai ser o último do ano aí que eu vou postar, mas como esse ano aconteceram muitas coisas aqui no projeto do podcast, na minha vida em si, decidi gravar isso e vamos ver o que vai rolar aí. Eu vou gravar uma vez, não vou editar nada, então não vai ter introdução, né, aquela introdução editada, como a gente sempre faz, enfim. E eu não anotei nada aqui pra falar, tô com um caderno em branco aqui só pra eu também não me perder nos meus pensamentos. E apesar de eu estar gravando há um tempo aqui o podcast, eu não olho diretamente pra câmera, né, então às vezes eu vou estar olhando assim. Mas enfim, esse ano aqui foi doideira, eu diria. Um ano muito incrível em alguns sentidos e um autoconhecimento, assim, também em outros, né. Porque pro pessoal que não sabe aí, que acompanha o podcast, aqui eu quase não falo de mim, né, mas hoje é um episódio pra falar um pouco da trajetória aí. E basicamente o podcast surgiu com a ideia, né, eu tive essa ideia por quê? Porque eu morava sozinho, né, na casa dos meus pais. Morava com os meus pais, quer dizer, eh, e eu escutava muitos podcasts, né. Às vezes eu deixava de sair de casa, assim, porque eu gostava de escutar um especialista falando sobre algum assunto, ou uma conversa, assim, mais profunda, né, que é difícil você ter esse tipo de conversa no dia a dia, né. Normalmente a gente tem aqueles small talks, que o pessoal fala, que são conversas, assim, conversas que não vão chegar a lugar nenhum, né. E eu nunca fui muito fã sobre essas coisas, esse tipo de conversa. Então, por exemplo, você vai lá no banco, né, e aí não tem o que falar com a pessoa que tá do seu lado. Bom, hoje o pessoal fica no celular, né. Eu evito ficar no celular, mas aí surgem essas conversas: "Ah, como que tá o tempo hoje?", não sei o que e tal. Esse daí é o pior small talk possível, né. Mas a gente tem que fazer essas interações pra conhecer uma pessoa, até aí tudo bem. Mas existem pessoas, e eu já tive perto dessas pessoas, que ficam nesses assuntos o tempo todo. Isso me angustiava, assim, num nível absurdo, sabe. Você fica perto da pessoa e a pessoa não tem, parece que a pessoa é um robô, no sentido de não tem algo ali dentro dela, sabe. Ela pensa, eu não tô criticando aqui também, mas ela pensa exclusivamente no que vai acontecer, no próximo Brasileirão, futebol, ou o que o Neymar tá fazendo, ou o influenciador que pegou não sei quem e tal, tal, tal. E esse tipo de coisa, a pessoa vive assim: "Ah, o próximo episódio da série que eu quero ver, a série que eu quero terminar, nossa, essa série aqui e tal". Ou: "Nossa, eu tô muito ansioso pra tal coisa, porque", sabe, esse tipo de coisa. E não sai disso, né, não sai pra entender em coisas mais importantes também. Obviamente que a importância é subjetiva, mas eu acho que todo mundo concorda que esses assuntos são menos importantes do que outros, né. Como, por exemplo, autodesenvolvimento, eh, capacidade de raciocínio, né, o pensamento crítico, você pensar em questões filosóficas, em questões mais existenciais, né, no sentido da vida e todo esse tipo de coisa. E eu realmente não entendo o pessoal que prefere falar sobre esses tipos de assuntos que eu comentei do que assuntos mais que têm mais importância mesmo, né. Às vezes, você puxa esse tipo de assunto com uma determinada rodinha ali, né, que a gente fala, e o pessoal desvia desses assuntos, né. Então foi por conta desse motivo aí que eu criei o podcast, pra eu conseguir conversar com pessoas que
pensam desse mesmo sentido que eu, e não tô falando aqui que esse é o verdadeiro, esse é o correto, né. Inclusive isso me traz, muita curiosidade, mas também muita angústia, né, nos dias a dia no dia a dia, né. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas e isso é incrível, né. Então, eu na casa lá dos meus pais, sentindo essas coisas, comecei a escutar os podcasts e assim, como eu falei, eu conseguia me conectar com esse tipo de conversa, né. Ali era um momento que valia a pena ser vivido, entende. E eu sentia que às vezes naquele tipo de roda de pessoas, era uma coisa mais que não valia tanto a pena ser vivido, né. A menos que eu tivesse bebendo, e quando a gente pega o álcool, qualquer coisa se torna, entre aspas, né, qualquer coisa se torna mais atraente, né, mais engraçada, faz mais sentido. E deixava de sair, assim, realmente pra ficar escutando podcast, e eu falei: "Cara, eu preciso montar isso, mas isso vai muita grana", né. E foi aí que eu comecei a identificar que eu gostava muito de YouTube, né. Na época eu acho que eu já trabalhava, não eu já trabalhava, sim, com YouTube, mas eu identifiquei que era uma coisa que eu gostava muito. Assistia desde pequeno, né, o pessoal do Minecraft, os vlogs e tal. Peguei toda essa época, toda a evolução, assim, do YouTube, né, desde 2013. E eu me veio na cabeça por que que eu não crio, né, um tipo de conteúdo também, já que eu gosto bastante. E deu muito certo. Comecei com aqueles canais, o pessoal chama, pra quem não entende muito no assunto, tem um tipo de canal no YouTube, chama canal, Backstage, né. Eles falam canal Dark aqui no Brasil, mas não é esse nome que o pessoal da gringa fala, né. Lá eles falam faceless, ou seja, sem rosto. Você tem um canal no YouTube que não tem o seu rosto, né. E isso te permite terceirizar os serviços desse canal. Então, por exemplo, eu não precisaria estar aqui para estar gravando conteúdo. Eu poderia pagar alguém para fazer um roteiro, para fazer a edição, e ninguém aparece no canal. Portanto, como eu não preciso aparecer no canal, a minha escala de vídeos é basicamente infinita, né, só depende de equipe, gestão, etcétera, mas não depende da presença do criador ali. Então vamos pensar o Felipe Neto, por exemplo. O Felipe Neto, ele tem um número limitado de horas no dia, assim como todo mundo, né. Então ele pode gravar um número finito de vídeos, porque ele precisa estar no vídeo, ele precisa estar aparecendo. No tipo de canal faceless, né, que é sem rosto, canal dark aqui no Brasil, o pessoal não precisa aparecer. Então o Felipe Neto, se ele quisesse montar uma empresa, postasse 100 vídeos por dia, ele ia conseguir, porque ele pode contratar 50 editores, 50 roteiristas e imprimir vídeo no YouTube, né. Esse é um dos motivos pelos quais o pessoal faz os canais sem rosto. E também porque muitas pessoas não gostam de aparecer na câmera, né. E totalmente compreensível. E até eu mesmo no começo tinha vergonha em relação a isso, hoje até tenho um pouco. Então, se você pegar o episódio um aqui, o episódio piloto do podcast, eu decidi gravar do nada, assim, eu estava ali no computador e falei: "Não, vou gravar", estava nervoso, assim, com medo de gravar, não sei por quê. Talvez um medo ali realmente de começar e botar a cara, sabe, mas foi assim, eu falei: "Não, vai ser agora". Apertei REC, vim aqui e comecei a gravar, né. E vendo assim, né, você na câmera é uma sensação estranha, porque a gente tem a nossa percepção de quem nós somos e a gente tem quem realmente nós somos, né. Então, por exemplo, na minha cabeça, eu sou um cara que, na verdade, eu sou um cara que minha expressão ela é meio travada, né, eu tô tentando trabalhar nisso, mas, por exemplo, tem até algumas técnicas que eu vi, é o professor da oratória que veio aqui me passou algumas muito boas que eu tô colocando em prática, mas minha expressão é meio travada, né, eu não consigo demonstrar muito os sentimentos e tal nesse sentido, né. A menos quando realmente for muito
Quando é muito exacerbado, por exemplo, alguém conta uma piada muito boa, aí vai, entendeu? Mas enquanto eu tô falando, assim, quando eu tô pensando, geralmente eu tenho essa expressão meio travada, né. Puta assunto doido, né, mas enfim. E aí, lá nos canais faceless, consegui juntar bastante dinheiro pra investir nesse projeto aqui. Enquanto isso, estudando muito, né, estudando podcast, estudando, algoritmos. Então, para o pessoal que vê, muita gente me elogia, né, pelo podcast estar crescendo rápido. Em acho que 8 meses a gente bateu mais de 30.000 inscritos. Isso pro podcast, que é todo mundo fala: "Ah, mais um podcast, não sei o quê". É uma coisa um pouquinho mais complicada do que um canal de outro nicho, né. Nicho de, enfim, futebol, alguma coisa do tipo, porque primeiro que a barreira de entrada é muito alta, né. Eh, alguns casos a barreira de entrada alta pode ser mais fácil para você impulsionar o seu canal, mas de qualquer forma você tem que achar convidados, né, toda uma logística, tem que sair corte, dá muito mais trabalho você ter um podcast do que ter um canal comum, assim, isso eu digo com toda certeza. Eu tenho outros canais hoje ainda, e são eles que ainda bancam o podcast, né. O podcast ainda não se pagou e vai estar longe de se pagar, mas eu faço porque eu realmente gosto. Mas poucas pessoas veem o backstage, né, de tudo isso. Então, alguns convidados até vêm aqui e me falam: "Nossa, o podcast cresceu muito rápido e tal". E o pessoal nem faz ideia do backstage, né, que por trás de todo o pensamento, tudo estudado, realmente pensado pra conseguir dar certo, né. A minha ideia, na verdade, com o podcast aqui não é nem ganhar, obviamente que eu quero retorno financeiro, mas a ideia realmente é eu conseguir suprir aquela demanda que eu tinha dentro de mim, né, de conseguir conversar com pessoas e me sentir vivo, né, sentir que a vida vale a pena, porque esse para mim é um dos pilares ali, da vida, você tem que sentir que ela vale a pena, né. E nesses momentos eu sinto que a vida vale a pena. Claro que não se restringe a apenas isso, mas esse é um dos momentos, entende? E comecei a juntar o dinheiro, né, com os canais, estudando bastante e tal, e deu muito certo. Até hoje eu olho assim ao redor, e falo: "Meu Deus do céu, cara, realmente tá rodando, convidados estão vindo, pessoas estão assistindo o conteúdo", isso que é muito louco, assim, sabe. Porque eu sempre tive um pouco a síndrome do impostor. Pra quem não sabe, a síndrome do impostor é de que, na verdade, todas as suas seus feitos, assim, são, entre aspas, uma falha, né, de sorte. Então você tem sorte pelo que tudo aconteceu e não é do seu mérito, né. E eu venho esse ano em si, né, 2024 me ajudou muito a pensar sobre isso, pensei muito sobre isso, depois também do elogio de muitas pessoas. E realmente, é que é difícil você tirar esses pensamentos, nessas crenças aí na cabeça, mas aos poucos tá saindo. E montei aqui, né, vim pra São Paulo, pra quem não sabe aqui o estúdio fica em São Paulo, eu era lá de Presidente Prudente, fica uns 600 km daqui. Então, eu era de Presidente Prudente, visitei aqui com meu pai e minha irmã, então tive esse privilégio, me trouxeram aqui, a gente viu alguns apartamentos e tal, e vimos um que seria bom para o estúdio, né. O que que eu pensei aqui ao montar o estúdio? Uma sala grande, eu precisava de uma sala grande, de pelo menos um quarto, né. Por fim, eu peguei aqui um apartamento bem grande, então aqui a sala é grande, tá. Deve ter uns 24 metros quadrados só a sala, e ali o lugar do frigobar, né, onde ficam os convidados, o sofá. Por quê? Por que essa sala tão grande? Pra deixar o convidado mais à vontade, né. E já já eu falo nesse tópico, já vou até colocar aqui. E uma sala grande e um quarto, né, pelo menos. E aqui tem 2, 3 quartos. Um eu uso ali pra deixar as tralhas, o outro é uma cama, né, em sala de visita, e a outra onde eu durmo, né.
E foi tudo bem pensado. Eu coloquei isso na cabeça e acabou dando certo, né. Meus pais, eles realmente não acreditavam que eu estava fazendo ali, o YouTube estava dando certo. Até porque imagina, né, os seus pais criando um filho, o filho não tá fazendo faculdade, filho fica no computador o dia inteiro, fala que tá trabalhando, mas, eh, nunca prova nada, né. Eu nunca gostei muito de mostrar resultado, assim, porque as pessoas começam a falar, né. Até aqui no podcast, eu não divulguei pra ninguém o podcast, nem pra ninguém mesmo, eu acho. Mas, pelo menos da família, assim, conhecidos, assim, não divulguei pra ninguém o link. Então, em 3 meses de podcast, eu chamando convidado, não sei o que e tal, tal, tal. Acho que eu só fui mandar no terceiro mês. Isso também por conta do algoritmo, né. Eh, você divulga os seus projetos aqui, pelo menos no YouTube, eu não gosto de divulgar por conta disso. Acaba atrapalhando o algoritmo, né, você confunde ele em algum sentido. Por exemplo, você tem um podcast, digamos, de finanças, né, um nicho de business, e aí você divulga para pessoas da sua bolha. Só que da pessoas da sua bolha ou sua família, enfim, eles não gostam disso, eles gostam de futebol. Aí o YouTube vai começar a pensar: "Putz, tá entrando gente que gosta de futebol aqui, vou recomendar pra pessoas que gostam de futebol também". Ele recomenda, o pessoal não clica no vídeo, porque não é do interesse deles, e acaba prejudicando o seu canal. Então, por esse motivo, também pra evitar, né, um pouco de falação aí no começo, eu esperei pra enviar. Caso você crie um canal no YouTube, eu recomendo a mesma coisa, tá? Só envie, só divulgue, depois dá um dá uma atração ali, tá? E eu estava falando que eu vim pra São Paulo, beleza. No começo foi bem, vou dizer que foi divertido, cara. Sair da casa dos pais e vim morar sozinho, né. E não, eu estava falando inclusive, eu vou voltar aqui várias vezes, que eu não tenho o costume de fazer isso, mas é bom pra treinar também o raciocínio aqui. Meus pais vendo eu, né, computador e tal, não mostrava o resultado, e quando eu falei na verdade no começo do ano, né: "Ó, fim do ano aí, ano que vem", isso em 2023. Começo de 2023, falou: "Ó, vou montar o projeto do podcast, não sei o que e tal". Eles nem sabiam que era podcast direito, só meu pai, eu acho. E aí, ninguém acreditou, né. Foi levando o ano, foi levando e eu falando: "Ó, vou ir, hein. Ó, tá chegando o tempo, tá chegando". E aí quando chegou o fim do ano eu falei: "Pai, vamos lá ver o apartamento". Ele: "O quê?". "É, vamos lá ver o apartamento que eu vou me mudar". Aí a família toda, assim, em choque, né. "Caramba, ele vai mesmo". E a minha mãe só foi cair na ficha, por exemplo, quando eu saí de casa, né. E isso você observa que, primeira coisa, né, os seus pais gostam muito de você e você tem que dar valor nisso. E a segunda coisa é que não existe reconhecimento sem resultado. Se você falar que vai fazer muitas coisas e você não tiver um histórico de coisas que você tinha feito, ou se você não mostrar resultado em alguma área da sua vida, ninguém vai acreditar. É assim que o mundo funciona, felizmente ou infelizmente, né. Na minha visão, um pouco é bem infeliz. Mas é assim que o mundo funciona e as pessoas só acreditam o que que você vai conquistar, se você vai conquistar alguma coisa, a partir do momento que você tem resultado, né, e você ganha muito mais respeito por causa disso. Por exemplo, pessoas, eu já comecei a reparar, me tratam diferente agora por conta que eu tenho podcast, né. Isso pessoas que eu já conversava inconscientemente, na minha visão. Não é nem uma questão de, eh, interesse, assim, é mais questão de respeito mesmo, né, afinal, parando pra pensar assim, você vai respeitar mais uma pessoa em sucesso, eh, digamos, uma pessoa X que tenha sucesso financeiro, acadêmico, é um esportista, um atleta, ou você vai
ter mais respeito pela pessoa Y que não tem sucesso nenhum financeiro, tá todo quebrado, não estuda, enfim, né? Você vai ter mais respeito por uma pessoa que agrega alguma coisa para o mundo em si, né? Talvez isso não seja interesse. Eu acho que seja uma questão, às vezes, de respeito. Claro que existe o interesse em muitos casos, né? Enfim, é bizarro falar tudo isso porque, assim, isso tá na minha cabeça, mas eu não falo e penso sobre esses assuntos no dia a dia, entende? Pelo menos não, por exemplo, esse último que eu comentei. Tava aqui na minha cabeça e você vai falando, né? A sua consciência vai falando e você vai soltando coisas. Não necessariamente você pensou agora nessa coisa. Talvez ela já tava lá dentro por muito tempo. Enfim, mais uma pira, né? E esse é um dos assuntos que eu gosto muito, né? Consciência. Inclusive, já vieram vários convidados aqui e eu pergunto, né, o que, que é a consciência e, meu Deus do céu, o negócio vai fundo, cara. E aí, só pra retomar o assunto, depois a gente fala mais sobre essas coisas, mas beleza, eu me mudei pra cá e no começo foi muito interessante. Eu acho que ninguém vai querer ver esse episódio, né? Porque tô falando de mim aqui, não sobre um assunto específico, mas às vezes vem umas divagações, umas pensamentos filosóficos também, mas enfim. Espero que tudo dê certo daqui pra frente. Por exemplo, eu só falei isso agora porque eu não tinha muito o que falar na minha cabeça. Poderia ter ficado em silêncio e como esse silêncio e falar alguma coisa que realmente interessa, porque aquilo ali que eu falei não tem nada a ver, né. E aí beleza, comecei o podcast, no começo foi difícil achar convidado, cara. Meu Deus do céu. O primeiro convidado meu foi meu professor de boxe, agradeço de coração ele por ter participado. Então, valeu Cuba se você tá assistindo isso daqui. Você foi o primeiro cara. E para o pessoal que quer montar um podcast também, grave um episódio piloto, assim, pelo menos para mostrar o seu equipamento, o seu estúdio, mostrar que essa coisa realmente é palpável, né. Se você chegar pra alguém e falar: "Ô, vamos gravar um podcast?" Ele: "Ô, qual que é o canal?" Não tem nenhum vídeo postado, o cara vai ficar mais receoso em aceitar o seu convite. Então, quanto mais episódios você tem, obviamente, quanto mais inscritos, mais vídeos, quanto melhor for a capacidade do seu estúdio, melhor. Capacidade no sentido de nível de equipamento, né. Então, se você montar um estúdio com esse microfone aqui, já é um status, né, como se você tivesse um iPhone, assim. Então você chama o convidado entra no podcast, beleza, tem uma câmera bacana, um microfone Shure, né, que não sei o quê e tal, tal, tal. O cara já fica mais, eh, tendencioso a aceitar, felizmente. E os primeiros convidados que eu encontrei, cara, foram no LinkedIn, porque eu não tinha nem Instagram. Assim, eu tinha um Instagram lá que era do do meu eu postava coisa de boxe e tal, mas assim, tinha 150 seguidores. Eu criei por conta da minha última academia, e a gente estava tendo patrocínio e tal, e eu competia, né, no boxe, e aí tinha que ter. Então eu criei mais por causa disso. Então imagina aí, um cara 150 seguidores, o Instagram do podcast 0 seguidores. Como que eu vou chamar gente no Instagram? Eu tentava, pouquíssimas pessoas respondiam, né, "Quem que é esse moleque?" e tal. Hoje eu ainda tenho 300 e poucos seguidores, tô começando a postar coisa agora, mas eu chamo pelo do podcast, né. Tá um pouquinho mais, tem um número maior de seguidores agora. Então eu chamava pelo LinkedIn, porque o LinkedIn eu consigo lá moldar o perfil, né, é uma rede mais acadêmica, e lá tem um público que não está no Instagram também, então o pessoal começou a aceitar por lá e, assim, eu mandava pra 20 pessoas pra um aceitar, sabe. Era uma coisa difícil e eu não podia mandar pra qualquer um, né. Eu chamava pessoas só por quem eu realmente me interessava, então isso desgastou muito no começo, então, assim, pra marcar um episódio por semana no começo era dificílimo, né, dificílimo pra conseguir arranjar esse número de convidados, mas era o que eu estava conseguindo. Um episódio por semana eu estava soltando, ficou assim durante meses, né, 3, 4, não, uns 5 meses eu acho, ficou
um episódio por semana. Hoje tá soltando 2 e ano que vem quero aumentar pra 3, né. E os primeiros convidados no LinkedIn, realmente eu agradeço muito a esses caras, porque eles que possibilitaram eu a conseguir, né, demonstrar ali que o podcast era um lugar bom, né, de lugar bom, mas enfim, demonstrar um pouco, né, e tentar chamar mais convidados, mas conseguindo me expressar nesse sentido, mas demonstrar um pouco o potencial, né, sei lá, do podcast ou alguma coisa do tipo. E mais pessoas começaram a aceitar, né, quanto mais pessoas, como eu falei antes, participaram: "Ah, olha esse acadêmico aqui que participou, não sei o quê, ô, bacana essa conversa e tal, ô, o áudio é bom, a câmera é boa e tal". Isso possibilitou eu começar a chamar um pessoal mais conhecido. Então, assim, pessoal de 150.000 seguidores começou a participar. E seguidor, vou falar um negócio, seguidor de convidado não importa nada, tá. Então, assim, já vieram convidados que nem rede social tinha. Bombou o podcast muito mais do que pessoas que milhões de seguidores, assim, sabe. Então, seguidores não quer dizer nada, porém, quer dizer para outros convidados, né. Então, um outro convidado que vê que um convidado de relevância participou, ele fala: "Opa, interessante isso", né. Mais por conta dos convidados mesmo. E eu agradeço de coração aqui a todos os convidados que participaram, desde o começo até hoje, né, porque sem eles eu não teria tido tantos pensamentos interessantes, também não conseguiria seguir com o canal. Então, se algum convidado aqui está escutando isso, eu agradeço de coração, tá? Só posso dizer também que é incrível você conversar com pessoas especialistas de áreas diferentes, assim, sabe? Porque imagina aí, você chamar um especialista em genética. Aqui veio o Jason, cara especialista em genética, professor lá da Universidade de Floripa. Meu Deus, cara. Assim, você aprender sobre cada assunto minuciosamente, detalhadamente, na conversa, né. Da mesma forma que você pode também, escutando o podcast, fazer dessa forma. Mas ser host de podcast, eu acho que é uma das melhores coisas hoje em dia que um cara pode ter, esse poder, assim, sabe. Poder de você conseguir chamar é o que eu quero atingir, né, chamar quem você quiser, e é muito difícil isso, óbvio, mas tô falando daqui 10 anos, enfim. Chamar quem você quiser, entre aspas, e conseguir extrair informações valiosas dessa pessoa, sabe. Então, você chama a pessoa e a pessoa tá aqui pronta pra te entregar tudo, assim, sabe. A pessoa quer vir aqui demonstrar o que ela sabe também, então ela vai te entregar tudo o que ela sabe. Obviamente que vão se esquivar de algumas perguntas, mas faz parte, isso também em alguma conversa normal ia acontecer. Mas imagina você chamar o especialista de qualquer assunto, conseguir conversar com o cara e tirar dúvidas, cara. Então, assim, por exemplo, do Jason, que foi um especialista em genética mesmo, falou coisas, assim, que mudaram minha ideia sobre o que que é o ser humano e tal, e consciência, a gente falou sobre livre-arbítrio também. Cada convidado é como se fosse uma nova marca, assim, que passasse por mim, né, e por quem escuta o podcast também, os espectadores. Cada conversa, isso eu digo em geral, né, cada conversa, todos os dias, a cada treino, a cada experiência, a cada evento que você vai, você muda como pessoa, né. Nessas conversas aqui do podcast também é a mesma coisa, só que eu sinto que aqui é mais fundo, sabe. Porque mexe muito com o seu eu, porque se você tem tendência a ser mais cético em relação às coisas, e se você gosta de muitos assuntos diferentes, você toda vez vai engajar tanto na conversa que aquilo ali vai te mudar no nível brutal.
brutal mesmo, assim. Então, por exemplo, teve um episódio com o Thiago Carvalho aqui, e é também um host de podcast. Cara, esse pra mim foi um dos podcasts que eu mais gostei de gravar. E ele falou uma coisa muito interessante, cara. Falou que, às vezes, e é uma coisa assim que realmente faz sentido pra mim. Às vezes, todo mundo tem aquela sensação de angústia e tal, né? Então, por exemplo, ao você escutar uma música angustiante, ou você passar por uma situação muito ruim, bate aquela angústia ou uma ansiedade, assim. E ele falou uma coisa que é muito boa, no sentido de crescimento, né? De intelecto, pessoal, enfim. E às vezes, quando essa angústia vem, você tem que abraçar ela, né? No sentido de que nós fugimos o tempo todo, e repare nisso. A gente foge o tempo todo desse sentimento, cara. Quando você vai no banheiro, você não consegue olhar pra parede e pensar na sua vida. Você puxa o celular, o Instagram, um joguinho pra tentar dar um estímulo pra sua cabeça, pra não abraçar aquela sensação, pra você fugir de algo, né. E às vezes aquela sensação vem porque você não tá bem consigo, às vezes porque você não tá fazendo o que deveria ser feito, ou às vezes ela vem mesmo sem motivo nenhum, né. E eu acho que o nosso papel, assim, como ser humano, se a gente quer se autodesenvolver, cara, é abraçar essa angústia e entender o porquê. Hoje em dia, eu tento fazer isso com mais frequência, é muito difícil, né, a gente quer buscar o nosso escape em alguma coisa, e tô tentando colocar isso mais na rotina. Recomendo que você aí pare nisso, cara, repare nesses momentos, assim, e é inconsciente, por isso que a gente tem que estar consciente o tempo inteiro, né. Por exemplo, quando a gente eu tenho muito hábito, né, de almoçar, almoçar aqui, né, na frente do computador, comendo na frente do computador e vendo algum vídeo no YouTube. Isso faz mal, cara, pra cabeça, porque aquele momento ele poderia estar sendo utilizado pra descansar o meu cérebro e pensar nas coisas que aconteceram durante esse dia, sabe. Então, às vezes, a melhor coisa é almoçar sem tela, sem nada, só pensando no que só pensando, né. O que vier no momento, você pensa sobre. Isso por si só faz uma diferença brutal. Por exemplo, quando eu tenho muito costume também de escutar música tomando banho, né. De um tempo pra cá também tirei, tô tentando tirar o máximo possível. A parada do hábito é aquilo, né, quanto mais vezes você fizer, mais fácil vai ser de fazer da próxima vez. Então, tenta começar a fazer essas coisas de sim, minimamente. Então, na semana, se você pegava o celular quando ia no banheiro 10 vezes, tenta pegar 8, né. E aí cada vez vai ficando mais fácil. Então na semana que vem você vai pegar 7, depois 5, vai diminuindo gradativamente, né. Vai diminuindo, nesse sentido. E esses momentos são muito importantes pra gente, cara. Só que não é fácil você viver com isso, na minha visão. E isso é nítido pra mim, assim, de que existir cada vez vem se tornando mais difícil. Não falo de forma geral na humanidade, né, falo pra mim, porque cada vez são mais responsabilidades, né. Quanto mais conhecimento você tem, mais você tem poder nesse sentido, né, de pelo menos mudar a si mesmo. E isso traz uma obrigação, né, uma obrigação de você fazer as coisas certo. É diferente de uma pessoa que não sabe que isso faz mal e ela faz isso. Portanto, isso isso não é um peso pra ela, entende? O peso pra ela talvez seja a sensação de ela ter que fazer isso, né, no caso, todas as vezes pegar no celular, mas ela não pensa sobre isso, então
Pra ela é mais simples, entende? E às vezes eu também penso isso, converso muito com um amigo meu, sobre será que é bom você pensar muito sobre essas coisas? Eu falo no sentido para sua seu bem-estar subjetivo, né, para sua felicidade, assim, de forma geral. Porque eu observo que a maioria das pessoas que pensam sobre isso tendem a ser mais depressivas, de certa forma, mais neuróticas, né? Porque são tantas coisas, cara, que a gente não tem resposta, são tantas coisas que a gente tem uma obrigação ali de fazer e, consequentemente, você acaba sendo um pouco menos feliz, entende? Isso pelo menos na minha visão. Muita gente vai discordar disso, mas parece que sim, cara. E às vezes eu pergunto pra ele, né, pra esse amigo meu, ele pergunta pra mim o seguinte: Você voltaria atrás, né, você, após descobrir que o celular faz mal. Isso que eu tô falando é uma coisa que a maioria das pessoas sabe, mas é só um exemplo, claro. Mas você descobrir que o celular ele faz mal e você tem a obrigação na sua cabeça de você não utilizar o celular e abraçar essa angústia, isso por si só te deixa menos feliz, talvez. A menos que essa pessoa que esteja fazendo isso seja uma pessoa muito prática, né, que ela não pense sobre os assuntos. Inclusive isso foi uma coisa que eu estava lendo Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, né, Fyodor Dostoiévski, escritor russo ali do século XIX, e em um momento ele fala, ele cita lá, e não dessa forma, né, mas eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, se a gente pegar hoje aqui, ele fala, no caso, que existem pessoas que ao ver, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, eles entendem, eles falam: "Ah, beleza, é isso, né". E existem pessoas que falam: "Mas por que 2 mais 2 é igual a 4?". Então, assim, quando uma pessoa bate de frente com um muro, existem 2 tipos de pessoas, né. Eu até postei um vídeo no Instagram a respeito disso, mas digamos que você imagine um muro, assim, você bate de frente com esse muro. Esse muro, assim, é imponente, ele é forte, ele dá medo. O primeiro tipo de pessoa vai falar assim: "Como que eu derrubo esse muro?", né. E ele vai tentar derrubar o muro com todas as forças e vai usar todos os recursos possíveis, ele vai parecer um touro tentando derrubar esse muro. Ele vai falar: "Não, eu preciso derrubar esse muro". Agora o segundo tipo de pessoa olha para o muro e pergunta assim: "Por que esse muro existe, né? Ele realmente precisa ser destruído? Esse muro precisa ser destruído?". Então, a gente tem o prático, né, na pessoa um e na pessoa 2 a pessoa reflexiva, e olha para o muro e que pensa reflexivamente sobre pontos daquilo. Qual que é a maneira certa de se viver? Dostoiévski ele não dá uma resposta, né. E não sei exatamente qual que é o fim dessa história pra ele, né, enfim, pra ele nesse sentido, mas eu tendo a achar que as pessoas práticas elas são mais felizes do que as reflexivas, entende? Porque a reflexiva vai viver com a o neuroticismo, assim, de olhar para as coisas e perguntar como que as coisas acontecem. E a pessoa prática, ela vai simplesmente viver a vida, tentar ganhar o máximo de dinheiro possível, usufruir de prazeres hedonistas, né, comida, sexo, luxúria e todos esse tipo de coisa. Mas o reflexivo, mesmo talvez quando atinja esse nível de recursos, né, que essas coisas são recursos, querendo ou não, ele vai se perguntar por que disso, entende? Já o prático, ele só pensa na praticidade, ele é pragmático, ele vai reto, ele fala: "Não, eu tenho que fazer isso e pronto, acabou". Eu, por exemplo, fico no meio desses 2 tipos de pessoa, né. Ao mesmo tempo que eu tento ser prático, e eu sou de muitas formas, né. Então, por exemplo, aqui no podcast, o que que eu tenho que fazer para o podcast dar certo? Tenho que fazer A, B e C. Então vai lá, convidados bons.
eh, boas thumbnails, bons títulos, né, introdução, pá, formato diferente. Agora da mesma forma reflexivo, né, ele tenta entender: "Pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Poderia estar seguindo outro caminho da minha vida", entende? Eu poderia, sei lá, ser um padeiro e ser mais feliz. Eu poderia tentar uma carreira acadêmica, eu podia ser escritor, eu podia morar no México e na praia e ficar, sei lá, só lendo o dia inteiro. Então, o reflexivo ele vai pensar nessas coisas e eu fico no meio entre desses 2 assim. Isso é muito angustiante. Não sei se é consciente isso, só sei que é difícil, cara. Nesse ano eu percebi muito isso. Morar sozinho acho que te traz várias reflexões, cara, porque, por exemplo, eu não namoro, né, trabalho de casa, então os únicos momentos que eu vejo gente aqui, eu saio pouco de casa também, então os únicos momentos que eu vejo pessoas é em gravação de podcast, então 2 3 vezes na semana, quando eu vou sair pra treinar, basicamente isso, né, e jiu-jitsu e boxe. Então assim, tirando esses momentos, é basicamente trabalho e você consigo mesmo, né. Isso traz muito conhecimento pessoal, assim, autoconhecimento, né. Só que também traz, de certa forma, não sei se é solidão ou solitude, mas seja como for, é uma das é uma das características que trazem aquela angústia que eu falei, né, do que o Thiago comentou aqui no podcast. E a realidade, cara, é que se a gente parar pra pensar nessas coisas, a vida realmente é um peso, né, existir de certa forma é um peso. Se você for o cara prático, você tem o peso de ter performance. Então, se você é um cara que: "Não, eu quero criar um canal no YouTube e ele tem que dar certo. Meu Deus, eu preciso de 100.000 inscritos. Preciso de 100.000 inscritos. Como que eu vou fazer? Beleza, eu vou fazer ABC e vou chegar nesse objetivo". Mas ele tem o peso da meta dele, né. E por isso que muitas pessoas práticas, talvez, ao atingirem suas metas mais ambiciosas, perdem o sentido da vida, né, porque eles só buscavam esse sentido, só buscavam as suas metas, e quando eles bateram essas metas, eles viram que faz diferença, cara. A real é essa, não faz diferença. E aí que vem aquela famosa frase: "Ah, a vida não é". Não, você tem que gostar da jornada, né, e não da chegada, enfim, uma coisa desse tipo. Isso é muito verdade, porém é muito difícil de você estar nessa posição, cara. Pra você estar nessa posição, você tem que primeiro fazer uma coisa que você gosta muito, tem que dar certo, né, nessa posição. Todas suas as áreas ali da sua vida tem que estar 100%. Então são poucos que conseguem isso, né. A maioria das pessoas buscam a próxima meta e quando batem essa meta, procuram outra, né. Às vezes metas vazias, às vezes metas mais profundas, mas basicamente me parece assim. Então, o prático ele tem o peso, né, de existir e ele tem que bater essa meta, cara. Ele precisa bater essa meta. O reflexivo, ele tem o peso de existir no sentido de que ele, às vezes, não tem muito o reflexivo máximo, né. Se pergunta de tantas as coisas que pra ele a vida não tem sentido, talvez. Isso que eu tô falando aqui não é Dostoiévski, é da minha cabeça, então, eh, Dostoiévski já perdeu lá atrás. Mas, às vezes, ele se pergunta tanto das coisas que a vida, por si só, perde o sentido, sabe. Ou ele pode seguir como um cientista, né, busca as respostas para as coisas. É uma é uma vertente também do prático, talvez, porque ele busca aquilo, né. Mas, de qualquer forma, se você pensa muito sobre as coisas, você vai se deparar com angústia e a angústia vai te dar o peso de existir, né. Veio um professor de filosofia aqui muito bacana, cara, o André Martins, uma vez, também falou uma coisa, assim, que pra mim
foi game changing, né, na vida. E às vezes, cara, uma pessoa que pensa que a vida não tem sentido é porque ela não está no momento bom pra ela. Então, quando você tá num momento bom, rodeado de amigos que você gosta, aquele momento, sabe, aquele momento gostoso assim mesmo. Então, sei lá, ou no Natal com a sua família, ou jogando alguma coisa, jogando videogame, ou assistindo uma série com a sua namorada, tá muito legal aquilo. Nesse momento você não pensa que a vida não tem sentido, e você pensa geralmente nos momentos ruins, entre aspas, né, sem definir o ruim e o bom. Mas o momento ruim, falando em questão hedonista, né, você não tá sentindo prazer ali no seu cérebro, etcétera. Isso me trouxe a reflexão de que é uma possível verdade, cara. Porque eu não me lembro de pensar nesse assunto quando eu estou nesses momentos, né. Sim, em momentos que não necessariamente ruins, mas momentos que não tem esse prazer, esse pico de dopamina no nosso cérebro, né. Mas de qualquer forma, cara, a gente não sabe o que que é a existência, a consciência, o que é a vida, o que que é o universo, o que que tinha antes do universo, o que que vai acontecer depois da morte. Nada disso a gente sabe, cara. Nada disso a gente sabe. E possivelmente a gente nunca vai ter resposta para essas perguntas, porque isso tá além da ciência, né. Talvez a gente descubra o que tinha antes do universo, talvez, mas essas perguntas mais filosóficas, né, talvez a gente nunca tenha resposta. Eu torço pra que a gente tenha resposta pra isso um dia. E eu torço pra que, quando eu morrer, eu tenha a resposta dessas perguntas, cara. Porque isso é o que importa na vida, né, você conseguir é uma das coisas que importa, pelo menos. Essas perguntas passaram pela humanidade inteira, pela história da humanidade, então, primeiros homo sapiens lá, quando começaram a se comunicar, eles perguntavam essas coisas, né, o que que tinha depois da morte, vai acontecer e etcétera. Isso na quando eles já estavam seguros, né, ali em volta da fogueira e tal. E, cara, a gente precisava das respostas pra essas perguntas. Embora de que a gente nunca vai ter as respostas pra isso. E aí que vem na minha visão, eu já falei com muitos convidados sobre isso, mas pessoas que também pensam nesses assuntos, isso não traz pra elas uma angústia, e sim uma curiosidade, sabe. Pelo menos a maioria das pessoas. Quando eu pergunto da morte, a maioria das pessoas falam que não tem medo da morte, né, os convidados aqui do podcast. E eu pergunto por quê. Aí ele fala: "Ah, porque quando aconteceu, aconteceu". E eu pergunto: "Mas você não pensa sobre isso? Você não pensa que um dia vai acabar? Isso não te dá uma angústia?" Ele: "Não, só faz eu pensar que eu tenho que viver aqui melhor ainda", né, alguns falam isso, por exemplo. Só que ciente de que todas as suas decisões são limitadas na sua vida, quer dizer, você, se tiver muita sorte, vai viver, digamos que 100 anos, se você tiver muita sorte. Com o avanço da medicina, daqui um tempo, tomara que a média suba para isso, mas hoje a média é uns 80 anos, né. Digamos que você tenha sorte e viva 100 anos. Se você aproveitar a vida da melhor forma, só fazendo coisas que você gosta, ainda é pouco tempo, cara. Aí Sêneca, né, o filósofo lá histórico, vai dizer que se você aproveitar realmente da melhor forma, é tempo suficiente. Porém, vai acabar. A sua vida é tudo que você tem, cara. E você, quando chegar a morte, acabou tudo, né, a menos que você acredite na vida após a morte. Coisa que eu não atualmente, né, quando eu tô gravando esse episódio, eu não acredito muito. Se você não acredita na vida após a morte, como isso não pode te causar uma angústia, sabe? Saber que tudo vai ter um fim, tudo vai acabar em algum momento. Quer dizer, seria interessante a gente fazer o máximo de coisas que a gente conseguisse na vida, né? Isso não vai ser possível, porque algum dia a gente vai morrer. Então, aqui uma reflexão pra você que tá me escutando assim, você pensa sobre a morte,
que você acha, né? Isso te causa uma angústia pensar que um dia você vai morrer e toda a sua consciência, tudo que você sabe que existe vai desaparecer, né? O universo pra você, pelo menos o seu universo vai deixar de existir, né? A gente pode dizer que todo o universo está na sua consciência. Não necessariamente só nela, mas todo o universo está nela. Se um dia você deixar de existir, todo o universo, o seu universo vai deixar de existir também, entende? Diferente do que passa na minha cabeça. Por isso que essas questões, ao mesmo tempo que causam curiosidade nas pessoas, causam também esse vazio, né, essa angústia. Como eu estava falando antes, né, existir é um peso, cara. É de fato um peso. Outra reflexão que me veio esse ano e, bom, se Deus não existe, aqui eu vou levar como hipótese o "se", tá? Se Deus não existe, a vida realmente não tem sentido. Sentido de que não existe um sentido intrínseco, né. Eu descobri recentemente que isso vem de um pensamento ali do Camus, né, o Albert Camus, ele é um absurdista, e o absurdismo ele vai dizer que a vida não tem sentido intrínseco, né, assim como o niilismo também, e ficou bastante popular por causa de Nietzsche e tal, né. Mas a diferença do absurdismo é que o absurdismo, ele fala: "Ó, a vida não tem sentido, portanto nós devemos agarrar um sentido na vida. Não existe no absurdismo não tem um sentido intrínseco, ou seja, siga essas regras aqui da vida, mas tem o sentido que você cria, né, o seu sentido. Já no niilismo ele fala: "Não, não existe um sentido, ponto final", entende? E aí eu falo aqui sobre uma conversa que eu tive com o Fermento, também foi uma puta conversa, e pra ele o sentido da vida é o seguinte: sobreviver e reproduzir. É isso pra ele, sobreviver e reproduzir. E aí eu perguntei: "Beleza, cara, mas é só isso?" Ele falou: "É só isso. Nós passamos pela evolução pela de acordo, né, com o evolucionismo, a gente passou ali como espécie, né, milhares de anos e foram selecionados as espécies, no caso, nossa espécie também, que se alimentava, se reproduzia e morria, né, e sobrevivia ao máximo. Então, sobreviver e reproduzir. Por si só, esse seria o sentido pra ele. E eu perguntei: "Pô, mas por que que você faz o que faz, né? Por que que você tem um podcast também? Por que que você tem os seus negócios? Por que que você vive? Por que que você tem uma namorada? Por que que" enfim. Ele fala: "Cara, porque esse é o jogo que a gente tem que jogar, né. É o jogo que a gente tem que jogar". Mas isso pra mim não faz sentido, e eu até falei com ele na conversa. Porque se ele acredita que de fato o sentido da vida é só sobreviver e produzir, por que que ele faz todas essas coisas, entende? Ele está criando um sentido para a vida dele, para suprimir a falta de sentido intrínseco, né? Ou pelo menos suprimir a falta do sentido intrínseco ser tão ridículo, né, entre aspas, só sobreviver e reproduzir, não tem algo mais além disso. É uma coisa muito, entre aspas, simples, né? Então, ele fala: "Ah, eu tenho que jogar o jogo da vida, cara". Talvez ele seja também mais ou menos igual eu, entre o meio reflexivo e o prático, só que mais pro prático. Não pensa tanto nessas coisas. Ele traça metas, objetivos e vai e corre atrás disso, né. E conversando, assim, com pela a maioria dos convidados aqui, eu vejo que a maioria deles são pessoas práticas, realmente. Porque ao se deparar com um muro, parece que eles querem derrubar o muro, entende. E voltando ao assunto, se realmente Deus não existe, a vida não tem sentido, porque não existe um sentido intrínseco, né.
Esse Deus não existe de fato, não existe um sentido intrínseco, porque senão tudo é o acaso, certo? E isso é bizarro, cara. Isso é realmente bizarro. São esse tipo de conversa que eu gosto de ter aqui com o pessoal do podcast, né? Tentar entender como o mundo funciona, né? Como o universo funciona. Claro que a gente não tem as respostas, né? Mas simplesmente sensacional pensar nesses assuntos. Isso, cara, me faz ser uma pessoa também mais solitária. Eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas. Eu não consigo ter um certo nível de conversa. Não precisa ser nesse sentido, né? A pessoa pode ter uma área ali de conhecimento. Por exemplo, conversar com uma pessoa que não pensa nesses assuntos, mas é uma pessoa prática que dá muito certo em alguma área. Por exemplo, o cara tem uma empresa de software em tal área, e o cara é extremamente prático e tal. Eu consigo entender um pouco mais sobre como o mundo funciona conversando com esse cara, né? Pelo menos ter curiosidade, enfim. Agora, quando a pessoa não tem muito conteúdo, sabe? E é meio vacilo falar assim, mas existem pessoas assim, infelizmente. Infelizmente que elas são assim, né? Na minha visão. Não que elas existem, pelo amor de Deus. Mas, tá vendo? É difícil, cara, se expressar. É mais ficar falando aqui uma hora você fala uma coisa assim, mas eu tenho dificuldade, cara. Eu não gostaria de ter essa dificuldade. Uma coisa que não sei se faz muito bem pra cabeça. E você fica entediado com alguns tipos de conversa, sabe? Como eu falei lá atrás, você precisa do estímulo do álcool pra conseguir manter esse estilo de conversa. Novamente, né? Existir é difícil. Talvez menos você pense nisso, mais fácil é de existir, entende? Voltando à questão do podcast, tinha falado que uma coisa importante é deixar o convidado à vontade, né? Eu vejo que muitos podcasts, aqui o pessoal elogia bastante aqui a nossa recepção, porque o que que é ser o host de um podcast? É você ser um anfitrião. Anfitrião de uma casa, né? Então você convida aqui, como é na minha casa, eu convido o cara pra minha casa, oferece café, água, enfim. Deixa o cara à vontade, tem uma conversa antes, tem uma conversa depois, porque não é só o podcast. O podcast não é só um produto, entende? E a maioria dos podcasts que você vê por aí realmente são um produto. Não que isso seja ruim, é o business, né? É uma empresa. Só que o que eu tô falando é que aqui no podcast, eu não quero perder isso, pelo menos, de não ser apenas um produto. É claro que existe o produto, existe o formato, existe o vídeo, porque senão os convidados, muitos não viriam, né? Dá visualização pra gente, pra eles. Então, é um produto, né? Mas existe por trás o backstage, né? Então a conversa, pô, como que. Por que que você começou a se interessar por esse assunto? Pô, você gosta de que tipo de música? Ô, você viu a notícia, não sei o quê? É, que a Neuralink tá fazendo não sei o quê e tal. Essas conversas também são interessantes, sabe? Não é apenas sentar e gravar. E eu vejo que muitos podcasts são assim, cara. Convidados falam aqui, não vou falar quais podcasts, mas é sentar e gravar e tchau, sabe? E o papel do host, cara, deixar o convidado à vontade, né? Conseguir deixar o convidado à vontade, deixar a experiência também boa para o convidado. Uma coisa que eu gosto muito também é quando o convidado consegue sair feliz daquilo e fala: Puta meu, que conversa massa, que não sei o que e tal, gostei muito. E às vezes a gente vai ali, vai na padaria e tal, eu asso pão de queijo aqui, a gente come. Esse é um estilo de vida, sabe? Você ter um podcast, na minha visão, hoje, e é o diferencial de quem quer montar um podcast, você conseguir ali ter esse vínculo, sabe? Querer realmente montar.
querer realmente entender o lado do convidado. É claro que aqui às vezes eu confronto muito o convidado e recebo muito críticas por causa disso, mas é para conseguir explorar o máximo ali do que o convidado tem a dizer. Então, por exemplo, o convidado vem aqui e fala: "Não, porque a realidade é a matéria", né. O sentido a realidade o que que é a realidade? "Ah, a realidade é a matéria, não existe nada fora da matéria, é metafísico e tal". Eu falo: "Ué, mas por quê?". "E não sei o que e tal, tal, tal". E aí o cara começa a dar argumentos e argumentos, e a gente vai até onde que vai isso, sabe. Isso que é foda, cara, isso que é interessante. Agora, eh, falando um pouco de também morar sozinho, uma coisa muito é libertador em algum sentido, só como eu falei, causa uma solidão às vezes, né. Então, por mais que você morar com alguém, a relação fique mais desgastada, e fica mesmo, né, eu percebi que a minha relação com os meus pais melhorou muito quando eu saí de casa, porque: "Ah, não sei o que, você deixou isso aqui, pô, não mexe nas minhas coisas, pô, vai lavar a louça, não sei o que e tal. Pô, olha isso aqui". Aí você mexe na coisa, sei lá, o celular do seu pai estava em cima da mesa, aí você mexe lá, ele fica bravo, aí o seu celular estava em cima da mesa, ele mexe, você fica bravo. São coisas, assim, ridículas que acabam causando brigas, né. E a partir do momento que você separa desse tipo de pessoa, tipo de ambiente, quer dizer, você separa os ambientes, você tem uma relação melhor com essa pessoa que você morava, sabe. E você começa a perceber também ter pessoas por perto é bom. Ainda mais, por exemplo, aqui que eu só trabalho e saio de casa pra treinar, né, eu venho percebendo que ter pessoas por perto é bom. Só que o meu outro lado faz com que ter pessoas por perto seja escasso, porque eu não consigo, como eu falei antes, manter muito um relacionamento com pessoas que não têm conteúdo, né. Não sei se você que tá escutando isso se sente também assim em alguns momentos. Peço que você comente aí. Não sei se alguém realmente chama minha síndrome do impostor, né, mas não sei se alguém vai assistir esse episódio até aqui, porque sou só eu falando um monte de besteira e tal, mas comenta aí embaixo, cara, se você concorda com isso, se você sente isso também. Falando sobre a vida em geral, né, hoje eu tô com legal esse podcast que vai ficar marcado aqui de novo, mas hoje eu tenho estou com 22 anos, espero aí viver pelo menos mais uns 60 anos. E atualmente eu venho me autocobrando muito, cara. Por exemplo, a gente tá na última semana do ano, né? E aqui não vou parar de trabalhar, porque eu meio que sei a obrigação que eu tenho. Volta lá o conhecimento, né? Eu tenho conhecimento pra fazer alguma coisa dar certo, por que que eu não vou utilizar esse conhecimento? E aí que vem de novo, pô, você poderia estar estudando nesse momento ao invés de estar trabalhando mais. Poderia estar entendendo mais como as coisas funcionam, não sei o que e tal. É uma guerra ali, é um Tico e um Teco guerreando na cabeça, falando: "Não, agora você tem que trabalhar. Não, agora você tem que fazer isso". E isso faz com que eu tenha poucos momentos, por exemplo, de lazer, né. Às vezes eu tenho receio de ter uma espécie de burnout também, mas eu não posso me dar o luxo de parar agora, sabe. Agora que as coisas estão rolando, agora que o podcast tá crescendo, meus outros canais também estão indo muito bem, então eu tenho que me dedicar ao máximo a isso. Até porque parece que a felicidade não é a coisa mais importante da vida, né. Talvez sim ajudar a humanidade em algum sentido. Eu acredito que o podcast que tá ajudando pelo menos um número específico de pessoas, se está ajudando poucas pessoas, já tô feliz de fato. Às vezes isso é mais importante do que a própria felicidade, entende? Porque se a felicidade for de fato o valor último da vida,
Então, por que que eu vou fazer coisas que eu não gosto, né? Por que que eu só não fico procurando a felicidade o tempo inteiro? Isso volta lá ao absurdismo, talvez, né? De que não existe um sentido, né? Atualmente eu acho que realmente a vida não tem sentido intrínseco. Nós devemos criar um sentido. Talvez esse sentido é ajudar a humanidade. Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais fascinante é como o ser humano consegue entender as coisas e evoluir a tecnologia. Quem sabe sair do planeta Terra para popular outros planetas, popular a galáxia. Então, eu acho que realmente o ser humano tem que vencer esse jogo contra o universo, né? Possivelmente já surgiram muitos tipos de vida pelo universo e pela nossa galáxia, mas nenhum, pelo menos da nossa galáxia, prosperou no sentido de explorar a galáxia. A gente sabe com certeza porque senão teriam a civilização estaria aqui no planeta Terra. Então acho que o primeiro passo para a gente perpetuar a raça humana e procurar as respostas para todas as perguntas que eu tô falando, seja popular de fato, se tornar pelo menos uma civilização interplanetária, né? Procurando explorar outros planetas e descentralizar a raça humana, assim, se acontecer alguma coisa com a Terra, a gente ainda existe, né? A raça humana ainda existe. Ou vamos criar inteligência artificial, robôs, e mandar explorar tudo. Só de fazer isso, eu acho que a gente já venceu aí como civilização, porque a gente tá, de certa forma, deixando uma espécie de vida pelo universo, uma vida que nós criamos, né? No caso, os robôs. Fazendo isso, cada vez a gente fica mais próximo dessas perguntas, cara. E você não percebe. Você já parou pra pensar o quão bizarro é toda a realidade, né? A gente não conhece nada, cara. Não conhece o que existe, o que não existe. Se existe algo além da matéria. Nada disso a gente sabe. A gente, na verdade, é só um tipo de espécie perdida no universo. Depois joga lá no YouTube Star Size, Star, né, de estrela, Size de tamanho, Comparison 2, né? Joga isso no YouTube, você vai ver o tamanho do universo, cara. Essa é a melhor comparação que tem do universo. Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, me dá vontade, me emociona mesmo, assim, sabe? Você vê o tamanho do universo e nós, seres humanos, somos uma espécie perdida no cosmos. Essa é a verdade. Dentro de trilhões de galáxias. Trilhões. Trilhões de galáxias, cara. Existem trilhões de galáxias. Trilhões. É isso. Trilhões. Isso no universo observável, tá? No universo observável, quer dizer, no universo, tudo que a gente conhece, observável. Existe muito mais além disso. Muito mais. Sim. A gente nem consegue mensurar. Mas digamos que o universo seja só o universo observável. Dentro do universo observável tem trilhões de galáxias, certo? Trilhões. Dentro de cada galáxia tem pelo menos bilhões de estrelas, tá certo? A nossa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas, cara. Só na nossa galáxia. Uma galáxia, tá? Dentro do universo observável existem trilhões. Na nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, cada uma contendo pelo menos um exoplaneta, ou seja, um planeta fora do sistema solar. Um planeta, pelo menos, tá? No nosso tem 7, por exemplo. No nosso sistema solar existem 7 planetas. Nós estamos em um desses planetas, rodando, rodando em volta de uma estrela, que é o Sol, certo? E o Sol, a gente olha a milhões de quilômetros e ele é gigante no céu. Bilhões, cara. Bilhões de quilômetros ele está da Terra. E ele é gigantesco no céu. Se você olhar para o Sol por alguns minutos, você fica cego. Ele está a milhões de quilômetros. E ele é apenas uma das 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. E é uma das galáxias, das trilhões de galáxias no universo observável. Tem noção do absurdo que é isso? De fato,
Nós não somos nada no universo, cara, nada. E se você falar que você pensa sobre esse assunto, você não fica nem um pouco angustiado, eu vou ficar um pouco cético, sabe? Porque a menos que você tenha crença em algo divino, né? E tudo bem, cara. Eu acho que realmente a crença em Deus traz essa sensação de conforto. Não tô aqui pra dizer que Deus não existe, né? O canal ficou muito polarizado aí na vertente de Deus, religião, etc. E eu, por exemplo, sou agnóstico, né? Eu não acredito em Deus nem desacredito. Eu ainda tô na busca aí pela resposta, não sei se eu vou conseguir a resposta. Mas se você pensa sobre esse assunto do universo, né? Que nós somos apenas uma poeira no universo, você não fica angustiado, é possível, eu acho que é possível. Mas pra mim é muito difícil, cara. Quer dizer, nós temos que tentar vencer essa barreira, entende? Imagina se o ser humano conseguir realmente explorar todas as galáxias. A gente tá falando assim, de um nível praticamente impossível, tá? Mas se a gente explorar pelo menos a nossa galáxia, já é um feito gigante, ou se a gente mandar inteligência artificial. Você não vê que. Você vê que a vastidão do universo é fascinante ao mesmo tempo amedrontadora. Parece que as coisas têm um sentido ali, né? Por que que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? Vou repetir, ó. Por que que existe alguma coisa? Por que que as coisas, ó, essa mesa, o universo, por que que isso existe ao invés de não existir nada? Você pode dizer que é Deus, que é uma potência no universo. Esse é um dos motivos que me faz questionar realmente Deus existe. No sentido que me aproxima, né, da resposta de que parece que sim. Porque senão nada existiria, né? Tudo alguma coisa precisa fazer sentido, cara. Pelo menos a nossa explicação como ser humano, nosso raciocínio como ser humano busca que necessita de um sentido, entende? Não necessariamente precisa de um sentido, mas para nós humanos, nosso cérebro, ele busca esse sentido, precisa existir um sentido nisso tudo, cara. Talvez seja Deus, sabe? Talvez seja outro motivo. Talvez sejamos apenas a simulação de um alienígena de outro universo, ou seja, nós estamos no microverso, uma simulação de um alienígena da segunda série do ensino médio que fez um projeto escolar de uma simulação, que é uma coisa altamente fácil na civilização dos caras, né. Talvez eu esteja só jogando um videogame como no Rick and Morty lá, que ele coloca um capacete, ele vive uma vida diferente. Quando eu finalizar essa vida, eu vou acordar, eu vou ter as respostas, eu vou saber o que que era o quê e o que que era a realidade e tal. Realidade que a gente não sabe de nada. E pra mim, às vezes, é arrogância dizer que alguém sabe a resposta pra isso, né. Você pode ter a sua fé, mas você dizer que sabe as respostas de tudo é uma espécie de arrogância, né. Às vezes, esquecer esses assuntos e simplesmente viver a vida prática é mais simples, né. Como, por exemplo, o momento que estamos conscientes, por exemplo, o momento que eu estou treinando jiu-jitsu ou fazendo boxe, eu estou 100% ali no meu adversário, olhando pra ele, como que eu posso finalizar ele, como que eu posso acertar ele. E nesses momentos a gente não pensa sobre esse assunto e a gente tá completamente entregue ali a um ato, né. E esse ato faz bem, né, é diferente da gente estar na rede social.
E esses momentos faz bem para a gente. Bom, enfim, eu acho que deu quanto tempo de episódio? 1h15. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Realmente é difícil você render assim, né, na câmera. No primeiro episódio lá que eu fiz, eu rendi entre aspas, né, 30 e poucos minutos. Então pelo menos já foi o dobro aí. E, bom, eu não vou colocar metas aqui para o ano que vem, porque talvez seja uma besteira, mas eu tenho uma meta de aí ter pelo menos os 100 mil inscritos, que assim a gente consegue um patrocínio aqui pro podcast. Espero que no ano que vem seja possível isso, cara. A gente consiga um patrocínio para as coisas começarem aqui a melhorar, né. Consiga trazer mais convidados, né. Mais convidados que eu quero muito conversar, assim. Aqui já vieram alguns que eu assistia lá naquela época que eu falei na casa dos meus pais. Falava: "Cara, um dia eu preciso conversar com essa pessoa", e eu consegui. Consegui, trouxe o cara aqui, fiquei muito feliz quando eu vi, assim, uma coisa que você não acredita, parece que o cara não tá na sua frente, parece que isso aqui não é a realidade, sabe. Sabe quando a ficha não cai ainda? Frequentemente isso bate na minha cabeça, assim, como se você tivesse treinado muito tempo pra fazer uma prova, você passou nessa prova e aí você fala: "Meu Deus, é isso aqui mesmo? Eu passei? Esse resultado aqui, você passou", escrito lá assim, "isso aqui é real? Eu realmente passei?". Isso é impagável, cara. Podcast hoje só me dá trabalho, né, no sentido monetário, né, e espero que algum dia ele consiga se pagar, porque isso aqui, né, isso até mesmo isso daqui, eu não vou parar, cara. Nem que eu faça sozinho, ou nem que eu chame convidados e a gente faça ali sem intuito financeiro, mas é uma coisa que eu não quero parar, né. E apesar de muitas críticas aí que eu recebo nos comentários, no começo também eu ligava muito. Não ligava muito, né, porque eu já tinha alguns outros canais, mas nos outros canais como eu não aparecia, não era diretamente a mim, né. Hoje em dia é diretamente a mim. Então é mais difícil de engolir. Eh, eu diria que eu tenho cabeça boa pra isso, pelo menos eu acho, mas às vezes abala um pouco, né. Você receber críticas, assim, realmente ações de ódio, é complicado. Então, bom, se você assistiu, cara, até aqui e você gostou desse episódio sozinho, mais direto ao ponto, né, sem sem enrolação, talvez, não sei se eu enrolei muito aqui, mas enfim, eh, sem a introdução também. E podcast só aqui sem o convidado. Você quer realmente que eu faça esse episódio aqui às vezes, por favor, comenta aí, cara. Se você chegou até o final, realmente vai ser muito importante pra mim saber a opinião de você que tá escutando aqui agora. Você assistiu isso daqui e se isso daqui foi útil de alguma forma, né? Então comenta aí, por favor, e agradeço de coração se você assistiu até aqui. Então fala aí, qualquer coisa mesmo, cara, qualquer coisa, tá? Obrigado a todo mundo aí que acompanhou o podcast esse ano. Obrigado de verdade. Tem algumas pessoas aí que comentam sempre e saiba que eu leio o comentário, especialmente se você colocar meu nome lá, né? Eu pesquiso, né, às vezes assim. Então saiba que o seu comentário eu leio, tá? Não dá para responder todos, mas os que sempre comentam eu sempre tento responder. Então, obrigado de coração e até o próximo episódio, até o próximo ano. Tchau, tchau.